E aí, pessoal, como é que vocês estão? Saiu o Patch Notes 33.12 do Hearthstone e eu vou dar uma olhada. Eu começo pedindo perdão porque o patch vai estar em inglês, porque é isso aqui que aparece quando eu tento botar na página em português. Então a Blizzard não ajuda a gente, então vamos fazer o vídeo com o patch em inglês para trazer o mais rápido possível. O patch é principalmente focado no BG, porém tem algumas mudanças que vão afetar quem joga ranqueado, padrão e livre. O patch vai sair dia 5 de agosto, nesse horário aqui, que no horário de Brasília é às 13 horas. Então já fica ligado. O patch é bem focado em BG, e como eu não pretendo trazer tanto BG para o canal, eu vou só passar por essas principais mudanças. O que nos interessa está mais abaixo. A primeira delas é para que você que curte BG, vai querer ver como tá esse patch antes dele lançar. Vai ter uma stream de criadores de conteúdo e vai ter drops. Então, além de você conseguir ver como vai ser as mudanças do patch, você consegue ganhar drops, que nesse caso os drops serão de tokens do campo de batalha, que é aquela moedinha que a gente usa para roletar os heróis antes de começar o jogo. A stream já começou, já tá rolando basicamente, porque ela vai do horário de 1 hora da tarde até as 7 horas da tarde, no horário de Brasília, no dia de hoje, que é 1º de agosto. Então, se você conseguiu pegar uma dessas streams, vai estar rolando lá, os streamers vão estar jogando com o patch já novo, com as mudanças novas, com as cartas e heróis novos, e com isso você consegue, além de assistir e saber como vai estar o patch, você consegue os drops dos tokens do campo de batalha. Chegando na parte que me interessa muito mais, chegamos nos nerfs e os buffs. Tivemos 4 mudanças no modo ranqueado padrão, que são basicamente o Gigante da Casa de Brinquedo, ele vai para 25 manas, vai ganhar 5 de mana, então o Ladino vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer ele o mais cedo possível. E isso ajuda com certeza os decks que precisam de um pouco de tempo para acertar suas emoções ou acabar com o Ladino um pouco mais rápido. Outro nerf que vai afetar bastante um deck que está muito forte no meta atual é o nerf das Catacumbas. Basicamente, a Catacumba não vai mais descobrir apenas um lacaio do seu deck. Então, o combo de Agamagan, que no geral, o deck você tem poucos lacaios, então você consegue controlar bastante o que vem da Catacumba. Nesse caso, não vai ser mais possível, porque o nerf foi que agora ela descobre qualquer outra carta do seu deck. Então, feitiços, heróis entram também nesse Descubra. Então, o combo de Agamagan com o Dorian ficou muito mais difícil. Você vai ter basicamente uma poluição muito grande nesse Descubra da Catacumbas. Ainda vai ser possível, porém vai ficar muito difícil. Por causa disso, o deck deve perder muita consistência. Como vocês podem ver, era um deck muito forte. Eu tenho aqui no HS Replay as matchups dele, e basicamente ele ganhava de tudo. Ele ganhava de tudo muito bem. As únicas coisas que ganhavam dele são os decks que conseguiam dar alt sustain, eles conseguiam ganhar vida ou armadura, porque o combo, querendo ou não, o combo de Agamagan tem um limite de dano que ele consegue dar, além do Friak, né, que consegue gerar dano aleatoriamente. Mas os decks que conseguiam bater de frente dele eram os decks que conseguiam dar alt sustain nele, ou que conseguiam fazer um combo muito rápido, como a Viana Druid, o Buff Hunter, o Linessa Paladin, o Dummy Warrior. Essas eram as melhores matchups contra ele. Justamente porque esse combo estava muito forte. Como você poderia ter um controle muito bom do que vinha da Catacumba, você conseguia fazer o combo de Dorian muito cedo. Assim que você tinha o Dorian e mais 2 lacaios na mão, era praticamente garantido que a Catacumba ia dar o Agamagan. Então você conseguia fechar o jogo no turno 5, no turno 6, turno 7, no máximo. Era muito fácil de fechar o jogo rápido. Com isso, o deck vai ficar bem mais inconsistente. Indo agora para os buffs, tivemos 2 buffs, como eu disse, 2 buffs, 2 nerfs. Os buffs foram na sequência proibida, a missão de mago, que reduziu o número de cards que você precisa descobrir para conseguir a sua recompensa. Essa é uma forma muito boa de buffar, como já teve no patch anterior. Tanto a missão de xamã quanto a missão de bruxo tiveram essa redução de condição, né? Você precisava descobrir ou fazer uma coisa a menos, e por causa disso as missões deram uma parecida a mais. Tanto a missão de xamã como a missão de bruxo,
elas apareceram mais justamente por causa dessa redução da condição para completar ela. E a preda original, como vocês já sabem, é uma magia que quanto mais você descobre, ela fica mais forte, porque ela joga as outras duas opções que você não descobriu. E o último nerf é na recompensa da missão do DH, que é soltar o Colosso, que é o Colosso Gorishi. O Colosso Gorishi, eles fizeram... O texto dele não está dizendo o que ele faz de verdade, porque ele está dizendo que pelo resto da partida, sempre que você causar exatamente 2 de dano ao inimigo, cause 2 a mais. Eles falaram que foi por causa do feedback da comunidade, eles falaram que esse texto não está exatamente correto, porque ele só procava no seu turno, no caso do turno de quem jogou o Colosso. Se o oponente fizesse uma troca que você causasse 2 de dano, num lacaio que dá 2 de dano, esse lacaio não procava. Então, a carta não está dizendo o que faz exatamente, porque deveria estar escrito aqui, no seu turno, se você causa 2 de dano, cause 2 a mais. Mas não é isso que a carta fala. A carta fala que, pelo resto da partida, qualquer 2 de dano que você vai causar 2 a mais. E o buff foi justamente ele começar a fazer o que a carta diz. Não precisar desse apenas no seu turno. Assim, quando o oponente bater em um lacaio seu, depois que você jogou o Gorishi, e você causar exatamente 2 de dano, ou, por exemplo, com um porco que dá 2 de dano no inimigo com menor vida, quando isso acontecer, agora o Gorishi vai procar. Então, mesmo no turno do seu oponente, a carta vai fazer exatamente o que ela está dizendo que ela faz. Pelo resto da partida, todo 2 de dano que você vai dar vai ser procado uma vez mais. E essas foram as mudanças. Tivemos basicamente 4 mudanças só. Foi um patch pequeno pro modo ranqueado e padrão, mas eu gostei bastante, foram bem pontuais. O gigante demorar um pouco para aparecer e a catacumba não vir tão cedo, justamente porque agora ela tá mais poluída, e assim o combo de Dorian praticamente é impossível de você garantir ele. É muito bom porque esses decks não tinham muita counterplay. O Ladino só precisava comprar cartas e aí jogava o gigante. O bruxo basicamente só precisava não comprar Gamagan e comprar Dorian e Catacumbas para conseguir fazer o combo muito cedo. Então esses decks não tinham muita counterplay. Não tinha muito o que você fazer. Como você vai impedir o Ladino de comprar carta, ou como você vai controlar o que o bruxo compra. Então eram uns decks que tinham poucas counterplays. A única counterplay boa contra o deck de catacumbas era o Rato Sujo, jogar o Rato Sujo e torcer para vir o Dorian, ou que o Agamagan do inimigo esteja na mão. Era isso que você tinha que fazer contra esse deck. Ou você fazer o que eu já disse, que era tentar fazer um combo muito forte, muito rápido, ou tentar dar out damage, tentar dar out sustain, basicamente, que era você ganhar mais vida ou mais armadura do que o bruxo conseguiria dar de dano. E eu gosto muito de buffs, justamente porque a Blizzard tenta pegar uma carta que não está sendo utilizada e melhora. Eu acho muito melhor fazer isso para dar mais opções para os players do que simplesmente acabar com decks que estão fortes. Eu gosto muito mais quando tem esse balanço de buffs e nerfs. Nerfam cartas que estão muito fortes, mas também buffam cartas que estão mais fracas. Assim, os decks de missão são sempre muito divertidos de jogar, justamente porque eles são bem focadinhos em uma coisa específica. Um colega meu me apontou que essa foi a, basicamente, 7ª e 8ª vez que uma missão dessa expansão foi bufada. Isso mostra que a Blizzard está tentando trazer uma variedade maior para as classes, principalmente fazer com que as missões, que são cartas tão emblemáticas, porque ela força um deck a fazer uma coisa específica, mesmo que algumas delas estejam mais fortes que outras, ver todas sendo jogáveis, pelo menos, é muito mais divertido justamente pelas opções. O legal de jogo de cartas é justamente isso. Você pode jogar do jeito que você quiser, basta ter o pó para fazer as cartas e a coragem para tentar e testar listas diferentes. Sobre as mudanças é isso, mas eu vou comentar um pouco também das tavernas e dos eventos que eles anunciaram já. A primeira é a taverna de classe dupla. Vai ser uma taverna que você vai conseguir fazer do dia 13 de agosto até o dia 20, que você vai conseguir criar um deck com 2 classes. Você vai escolher a primeira classe vai ser para definir o seu poder heróico e o retrato do seu herói, e a segunda classe vai ser uma classe adicional, que qualquer carta dessa classe que esteja no padrão
você vai conseguir adicionar no seu deck da sua classe principal. Então, vamos ter muita doideira. Como a Blizzard falou aqui, vai ter o dobro do sabor e o dobro do caos. Vamos ter muitos decks diferentes. Então, vai ser uma taverna muito divertida. E outra taverna que vai voltar é a Taverna Heróica do Wild. A Taverna Heróica é aquela taverna que temos de vez em quando que você paga 1000 gold, ou eu não lembro a quantidade de passes da taverna, mas tem uma quantidade de passes da taverna que você consegue usar para entrar numa run como se fosse uma run de arena. Você joga até ganhar 12 vezes ou perder 3 vezes. E como o preço que você paga é muito alto, as recompensas que você paga, que você ganha também são muito altas. Temos aqui a tabela inteira, basicamente, que é isso aqui. Você ganha muito pack, você ganha gold, você ganha pó. E se você consegue as 12 vitórias, por 1000 de gold você consegue 50 pacotes, o que é basicamente o preço, o que você ganha numa pré-venda. Então, você paga 1000 de gold e tem a possibilidade, se você chegar nas 12 vitórias, você ganha 50 pacotes, que é basicamente 300 e poucos reais quando a pré-venda vem, né? Além do pó que você vai ganhar, além do gold que você vai ganhar, e a partir da 10ª vitória você ganha lendárias douradas aleatórias. Então, é um high risk, high reward. Você vai gastar muito gold, mas se você ganhar, você vai sair rico. E sobre os eventos que vão vir, tivemos o evento anunciado, o evento da Umbra, do dia 5 até o dia 26, vai vir o evento da Umbra, onde você consegue ganhar 4 pacotes, 2 épicas de aleatórias, uma skin de Death Knight e uma carta nova. E a carta que a gente vai ganhar nesse evento é o Staff of the Endbringer, que é basicamente o cajado do Portador do Fim, que é de DK, também, assim como o evento é da Umbra, né? Então a gente vai ganhar a carta da Umbra. E ela é uma 3 manas, 1 de ataque, 6 de durabilidade, que tem o último suspiro, destrua todos os lacais. Então é uma carta bem boa para um deck mais controle. Ainda mais se você tiver uma arma a mais no deck para conseguir quebrar essa carta antes dela chegar no fim dos 6 de durabilidade. Então ela pode ser uma carta bem interessante para um deck mais lento. E nesse evento a gente vai ganhar as 2 versões dela. A versão normal e a versão dourada. A versão normal no começo, a versão dourada no final. E mais outro evento em game que a gente foi anunciado foi o Festival do Fogo da Cidade Perdida. Vai durar uma semana também, do dia 26 de agosto até o dia 2 de setembro. E neles a gente vai ganhar 2 packs normais, 1 pack dourado e 2 passes da taverna. Vai ser um evento bem curto, mas vão dar recompensas bem boas. O pacote dourado sempre é bom, passe da taverna, para quem gosta de tanto usar na taverna, quanto quem gosta de guardar para as pré-expansões, que sempre tem a taverna, é sempre bom ter passe sobrando. O patch foi basicamente isso, não tivemos muitas mudanças, mas as mudanças que tivemos eu gostei bastante. Eu esperava um pouco mais do patch, mas foi bem pontual as mudanças. Tanto os buffs como os nerfs me agradaram bastante. Vamos ver mais decks diferentes a partir do dia 5. Então, é isso. Vamos aguardar. Acompanhe as lives que vão ter de BG para ganhar o patch. Me acompanhem também, caso vocês queiram, tanto no YouTube quanto na Twitch. Eu vou estar fazendo live esses dias, tentando pegar lenda o mais rápido possível, aproveitar esse início do mês para subir. E é isso. Valeu!